Fala galera, meu nome é Carlen Sicas, bem-vindo ao canal Facudados. Hoje a gente vai ver as correções dos exercícios da aula 4 sobre tipos de dados. Então bora lá para o Jupyter Notebook. Então aqui no Jupyter, eu vou deixar esse material disponível também no link na descrição. E a gente tem aqui alguns exercícios já resolvidos, tá? Esses exercícios aqui, eles tinham muitas possibilidades de resolução, a gente vai ver algumas aqui, tá? E eu vou explicar um pouco sobre eles. Então, que nem esse primeiro, eu falei para escrever uma string. Pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que tenha entre aspas, tá? Uma string, que nem eu falei, é tudo que está entre aspas. Então, quando você, executa ele, você vai ver que ele vai retornar aqui, entre aspas, tá? Nesse caso aqui eu coloquei o hello world, né? O famoso hello world, mas você pode colocar um texto, um nome, enfim, o que você quiser aqui entre aspas, tá? Isso é uma string, beleza? Aqui o número inteiro. De novo, o número inteiro. Tem várias possibilidades, né? Então, assim, eu escrevi o número 6, você pode escrever qual número você quiser, tá? Desde que seja um número sem casa decimal. O número inteiro é um número sem casa decimal. Aqui escreva um número decimal, que seria o tipo de dados aí float. Então, você precisa ter um ponto aqui no número, tá? Então, nesse caso, eu usei aqui o 5.5. Você pode escrever 10.25, 20.33, não importa. Só precisa ter aqui a casa decimal, tá? Isso é o que precisa ter. E aqui um tipo de dado booleano. Booleano a gente só tem duas opções, verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui eu escrevi o true, que é o verdadeiro. Você poderia ter escrevido aí também o false, beleza? E aí aqui a gente vai para o exercício 5, que é verificar os tipos de dados, tá? Justamente para fazer o teste e você escreveu certo. Então eu vou usar aqui o print, tá? E dentro do print aqui, dentro do parênteses do print, eu escrevo aqui o type e o tipo de dado, né, que eu escrevi. Então, o string que eu escrevi, o número inteiro que eu escrevi, eu vou fazer o teste aqui com cada um. Então, você pode ver que o primeiro é uma string, o segundo é um número inteiro, o terceiro é o float e o quarto é um bool, tá? Ou tipo booleano, beleza? E agora a gente vai para a parte de conversões. Então, aqui na parte de conversões, a gente vai ver aqui sobre converter esses tipos de dados, tá? Então, o exercício 6 é converter o 5.0 para int e teste usando type, tá? Então a gente vai pegar o 5.0, a gente colocou dentro do int aqui, tá? E a gente, tem aqui, depois testou isso com type. Então eu tô pegando o 5.0, que é um float, tá? Tô jogando dentro do int aqui, então jogando dentro do int, eu transformo ele em número inteiro e vamos testar com type para ver se deu certo. Então você viu que ele retornou aqui um int, beleza? Aqui a gente vai converter 15 para float e teste usando o type. Então a gente vai fazer a mesma coisa, type, e fazer esse teste aqui. Pegar o 15 e converter ele para float, tá? Então, vamos ver, retornou float. Deu certo também, tá bom? E aí aqui, é possível converter 250 para float? Vamos fazer o teste. Então, nesse caso aqui eu vou executar e a gente já converteu o texto, né, 250 para float. Você viu que deu certo, 250.0, tá? O exercício 10, a gente pergunta se é possível converter 4.5 para int. Tá? Aí, eu joguei aqui 4.5 entre aspas, tá? Porque isso daqui é uma string. Vamos tentar converter isso para int. Você viu que já deu erro. Por que deu erro? Porque ele está pegando aqui um tipo de texto, tá? Só que ele tem um ponto aqui. Então, isso daqui não consegue converter para int. Para ser int, tá? Ele precisa apenas de números. Não pode ter aqui símbolos no meio igual o ponto, beleza? Ele não vai reconhecer isso daqui como que nem se pegar o 4.5 só e converter para int, ele iria eliminar aqui o ponto 5, tá? Como é uma string, isso daqui não dá certo, tá bom? Então, para converter para número inteiro, dentro da string só tem que ter números. Não pode ter aqui símbolos, nem letras, nem nada do tipo, beleza? Próximo exercício, é possível converter teste 123 para int? Também não, porque como eu acabei de falar, não é possível converter aqui, porque ele tem letras aqui dentro, tá? Os números, se ele tivesse só números, seria possível. Como ele tem letras, isso daqui não vai ser possível, tá bom? Que nem nesse caso. Nesse caso aqui, exercício 11, eu estou convertendo só 123. Então, como ele só tem números lá dentro, sim, agora é possível converter ele para inteiro, beleza? E se eu converter 6.54 para int, o que ele vai acontecer? Ele vai eliminar as casas decimais. Ele vai retornar aqui só o número inteiro, beleza? Ele elimina as casas decimais e retorna 6, tá bom? Se eu converter 10 para bool, o que acontece? Pegando o número inteiro e convertendo para booleano, né? Lembrando que booleano é só verdadeiro ou falso. Então, quando eu retorno 10 para booleano, né, converto 10 para booleano, retorna verdadeiro. Tá? E se eu converter 0 para booleano, ele retorna falso. Por que isso?
Então vê que os números maiores que 0 aí, por exemplo, eles vão retornar verdadeiro e 0 retorna falso, tá? Então qualquer número, tá? Se eu testar aqui 8, tá? Ele vai retornar verdadeiro, tá? Qualquer número que for maior aqui que 0, ele vai retornar verdadeiro. E números 0 aí, né, no caso, ele vai retornar falso, tá? Isso é apenas uma conversão que o Python faz, que 0 seria igual a falso. 1, 2, 3, enfim, o outro número aí ele seria verdadeiro, tá bom? É só para você entender aí mais ou menos o que acontece se a gente converter números para booleano, beleza? E o mesmo vale para strings, tá? Então se eu converter uma string vazia, né, só coloquei as aspas aqui, não tem nada nessa string, para booleano, ele vai retornar falso. Agora, se eu pegar uma string com texto lá dentro, ele retorna verdadeiro. Então, uma string que tem alguma coisa dentro dela, ele vai retornar verdadeiro. Uma string vazia, ele retorna falso. Tá? Isso pode ser útil em alguns exercícios, algumas coisas que você quer fazer, beleza? E agora, para o terceiro aqui, conjunto de exercícios, vai ser as operações com diferentes tipos de dados. Tá? Então, ó, se eu somar 5 mais 7.0, eu estou somando um int mais um float. Tá? Qual vai ser o resultado disso? Eu já testo aqui também com type, beleza? Então, 5.7 mais 7.0, a gente vê que ele retorna 12.0. Então, ele está retornando aqui um float, beleza? Mesma coisa aqui, ó. Se eu dividir 20 por 4, o que ele vai retornar? Ele retorna 5.0. Então, retorna float, né? Igual eu falei na aula, sempre que eu fizer uma divisão, o resultado vai ser float, beleza? Se eu fizer aqui uma divisão inteira, né, então 5 dividido aqui por 7, né, com a divisão inteira, que são 2 barras, tá? E testar isso daqui com type, por exemplo, vocês vão ver que ele retorna um número inteiro, um int, beleza? Porque a divisão inteira, desde que não tenha nenhum float aqui, tá? Ele vai retornar um número inteiro, beleza? Aqui, ó, se eu testar tentando comparar 8 igual a 8, né? Só que aqui o 8, né, em formato de texto, ele é igual ao 8 número inteiro, falso. Por quê? Porque ele não consegue comparar textos com números, tá? Então, para a gente fazer essa comparação, o que a gente precisa fazer? A gente precisa converter ele para inteiro. Então, eu usando o int aqui, convertendo o 8 aqui para inteiro, quando eu tento fazer isso, ele retorna verdadeiro. E se eu tentar comparar aqui o número 8 com o número 8.0, né, que é um número float, né? Eu rodando isso, ele vai retornar verdadeiro. Então, como são dados numéricos, independente se um é inteiro ou outro float, ele consegue fazer essa comparação. Quando é string, ele não vai conseguir fazer, beleza? Então é isso para essa aula, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido resolver esses exercícios, que foram bons e conseguido dar uma praticada aí, tá, em Python. Então fica ligado na próxima aula, que vai ser sobre variáveis. Se curtiu, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e valeu, até a próxima.